No vídeo de hoje, a Bíblia e a ciência, um texto escrito por Jarbas Sussart e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há quem afirme que existe um abismo intransponível entre fé e razão, entre religião e ciência. No entanto, entre a ciência e a Bíblia há perfeita harmonia. O Dr. Wade afirma: nada se tem descoberto que invalide a verdade das Escrituras. Don Brewster, célebre físico escocês, escreve acerca do descobridor das correntes de indução. Como Newton, o mais ilustre dos seus predecessores, Faraday era um humilde cristão com a simplicidade dos tempos apostólicos. Entre as grandes verdades que ele estudou e revelou, não encontrou uma só que não estivesse em harmonia com a sua fé. A Bíblia adiantou-se à ciência moderna no decorrer da história, pois fala acerca da Terra e da gravidade 22 séculos antes de Cristóvão Colombo. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Isaías 40 e 22. Isaías viveu no século VIII a.C., quando os sábios e cientistas orientais sustentavam as mais absurdas hipóteses quanto à forma da Terra. E isso não só antes de Cristo, mas nos dias de Cristóvão Colombo. Eis o que os sábios e teólogos de Salamance nos anos de 1486 e 1487 resolveram acerca da ideia do genovês que, baseado nas escrituras, sustentava ser a Terra redonda. A Terra é plana e rodeada por uma massa de água incomensurável. Crê-la esférica é incompatível com os dogmas da fé. Crer na existência de dois continentes habitados é igualmente ímpio. Por consequência, o projeto de Cristóvão Colombo tem uma base falsa e imaginária, e o que pretende não pode ser verdade. Isaías predisse que a Terra era esférica e que os seus habitantes, presos a ela pela lei da gravidade, eram como insetos aderidos aos rochedos ou às árvores semelhantes a gafanhotos. A Bíblia fala sobre o equilíbrio da Terra no espaço mais de 31 séculos antes de Galileu. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Jó 26 e 7. Como vemos na geografia astronômica, as Sagradas Escrituras precederam em muitos séculos a ciência atual. Enquanto os sábios e cientistas, mesmo os contemporâneos que Galileu, criam que a Terra se apoiava na grande tartaruga, nos monstruosos elefantes ou no gigante Atlas, já foi explícito em afirmar, referindo-se a Deus: suspende a Terra sobre o nada, isso é, equilibra o planeta no espaço, graças à lei da gravitação universal descoberta mais tarde por Kepler e Newton. Com referência aos ventos e à atmosfera, lemos nas Escrituras: quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Jó afirmou que Deus deu peso ao vento 10 séculos antes de Platão, que foi o primeiro a reconhecer esta verdade. Realmente, os físicos e químicos da atualidade são de comum acordo em admitir o peso do ar atmosférico. 1 litro de ar seco sob pressão normal pesa mais de 1 grama. Segundo o sábio Elga Picard,
O peso da massa atmosférica sobre a Terra é de mais de 5 trilhões de toneladas. Os profetas bíblicos escreveram acerca dos fenômenos meteorológicos muitos anos antes de Cristo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Eclesiastes 1, 6 e 7. Eis como é descrito claramente o regime dos ventos e das chuvas. Como é que Salomão e Jó sabiam estas coisas sem conhecerem as descobertas científicas? Quem lhes revelou estas verdades? Os rios lançam anualmente nos oceanos uma média de 518 trilhões de toneladas de água. Se a água não retornasse à atmosfera em forma de vapor para depois voltar em forma de chuva, os oceanos transbordariam, inundando em poucos anos toda a parte seca do nosso planeta. O profeta Jeremias, referindo-se às estrelas do céu, afirmou: como não se pode contar o exército dos céus? Os ateus e céticos daqueles dias zombaram desta afirmação, pois desejavam contá-las e catalogá-las. Com a ajuda do telescópio, agora sabemos que há mais de 1 bilhão de estrelas. O astrônomo Herschel disse que durante 45 minutos observou pela luneta do telescópio, segundo o movimento gradual da Terra, passar 258 mil estrelas. A maior estrela conhecida é a de Antares. A Bíblia também fala a respeito dos automóveis, aviões e foguetes. Os carros passam furiosamente pelas ruas e cruzam-se velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Isso afirmou o profeta mais de 25 séculos antes de Stephenson e Fulton. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pomba o seu pombal? Isaías 60, versículo 8. Isso afirmou o profeta mais de 2.600 anos antes de Santos Dumont. Se te remontares como água e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Isso afirmou Obadias 2.500 anos antes dos cientistas sonharem com as plataformas espaciais. As Escrituras falam sobre as funções das plantas. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Salmos 104:14, da terra procede o pão. Jó 28:5. Nestas poucas palavras, o salmista Davi e o patriarca Jó manifestaram muitos séculos antes da nossa era uma verdade científica. O nitrogênio ou azoto, de símbolo N, número atômico 7, peso atômico 14.008, constitui 79% da massa atmosférica essencial para a subsistência dos seres organizados. Não pode ser utilizado diretamente pelo reino vegetal e só as plantas representam o laboratório químico que o transforma em substância assimilável pelo organismo humano. Além disso, sem mencionarmos a surpreendente função vegetal da fotossíntese, as plantas transformam os elementos químicos que formam a crosta terrestre, tais como cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, cloro, enxofre, ferro, alumínio e etc., em trigo, arroz, feijão, milho, lentilha, nozes, laranja, maçãs, uvas, abóboras, batatas, cenouras e todas as espécies de produtos alimentícios de origem vegetal
que constituem o pão nosso de cada dia, extraindo contínua, assombrosa e literalmente o pão do seio da terra. Dizemos contínuas e assombrosamente, porque se pensarmos que semeando anual e sucessivamente a produção total de um só grão de trigo, que em média produz 200 grãos ou 10 gramas por colheita, bastariam só 13 anos de cultura desse cereal para produzir uma quantidade em peso 7 vezes maior do que o nosso planeta. A penicilina foi mencionada pela primeira vez há cerca de 3.000 anos no Salmo 51. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Ora, os cientistas da atualidade sabem que a planta denominada hisope produz penicilina com alto poder curativo. Nos tempos bíblicos, esta erva era empregada nos ritos de purificação. A Bíblia fala acerca da genética. Porventura não me vazaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10, do 10 ao 12. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram descobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, do 13 ao 16. Foi contemplando de perto e explicando aos seus alunos a maravilhosa constituição do corpo humano que, com muita razão, exclamou abismado o Dr. Bell: não é uma lição de anatomia a que repito, é um hino em honra ao Senhor e Criador. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.